por hábito comer muito açúcar? Alimentos embutidos? Então tome muito cuidado. E talvez agora a sua alimentação esteja um bocadinho assim, né? É um comportamento que pode levar aquela gordurinha na nossa barriga e que é chamada de gordura visceral. E para saber mais sobre ela e fazendo um alerta para todos nós, está conosco a endocrinologista Priscila Segato. Priscila, bom dia. Bom dia. Obrigada por ter vindo, viu? Obrigada pelo convite. E aí quando se fala, é aquela famosa barriguinha de chope, como se diz? Aquela barriga que não parece que não sai de jeito nenhum, fica ali? Isso, exatamente. A gordura visceral é aquela gordura um pouco mais profunda, que fica abaixo da camada muscular. Essa gordurinha mais superficial a gente chama de subcutânea. Então é aquela que fica entre os órgãos mesmo, internamente no abdômen. E ela realmente é mais perigosa do que a gordurinha subcutânea. E como é que eu sei? Eu até vou pedir o pessoal para colocar as imagens que nós separamos. Como é que eu sei que eu posso ter essa gordura visceral? Você falou bem, músculos abdominais, ela subcutânea e visceral. Ela está bem lá profunda, né? Uma fica mais externa, né? E a outra é mais profunda dentro da camada muscular. Geralmente, assim, pacientes muito obesos, que têm o índice de massa corporal mais alto, vão ter excesso dos dois tipos de gordura. Mas às vezes pode ter até uma pessoa com peso normal que tem um excesso de gordura visceral. Então, às vezes, só o peso na balança não é suficiente para a gente saber se é um excesso de gordura visceral, se não tem, se está no peso ideal. Então, a gente tem que ter outros métodos de avaliação. O mais simples é medir a circunferência abdominal. Dá para você fazer com uma fita métrica dentro do consultório mesmo. Então, só pela medida da circunferência abdominal, nós já temos essa ideia se a pessoa realmente tem esse aumento, né, da gordurinha abdominal ou não. E existem também alguns exames um pouco mais detalhados, né, mais específicos, que às vezes a gente pede para avaliar o corpo como um total, né? O que é massa muscular, o que é massa gorda. E tem alguns, como por exemplo, a densitometria de corpo inteiro, às vezes até ressonância, tomografia, que consegue separar. Mas realmente assim, acho que a mais fácil, a mais prática medida, né? É medir a circunferência abdominal. O que mostra que está com a gordura visceral? Qual que é a medida para mulher e para homem, né? Porque tem essa diferença também, né, Priscila? Tem essa diferença até entre algumas sociedades. Geralmente assim, mulher acima de 80 já é um pouco aumentado, principalmente acima de 88 centímetros. Tá. E a do homem, tem alguns que falam entre 102, mas o ideal pelo menos abaixo de 94. E lembrar que não é aquela cinturinha da parte mais fina, não. A gente faz uma medida, pega a última costela, aquele ossinho que tem aqui, sabe? Sei. E a medida no meio, entre esses dois pontos. Então, não é aquela cinturinha fininha, não. Acaba que ou seja, pega ali um pouquinho da costela até naquele ossinho do quadril. No ossinho, você pega o ponto do meio. Pega o ponto do meio. E só pra gente reforçar para os nossos amigos, para mulher a medida é? Vamos colocar 80, né? 80. E homem 94. 94. Seria o ideal. Quer fazer pergunta para a Priscila? 99897.000. Eu vou pedir ao pessoal para a gente trazer mais imagens aí para você, justamente sobre a gordura visceral. E a doutora Priscila falou conosco que é essa mais profunda, é essa que eu queria mostrar. Olha sem e com a gordura visceral, como é que é? Ou seja, ela vai entremeando os nossos órgãos, né? Exatamente. E o grande problema dela é que às vezes a gente pensa que gordura é só para estocar, né? Só para estocar aquele excesso de gordura, aquele excesso de energia. Mas não. Na verdade, a gordura é um tecido, é um órgão e ele produz várias substâncias. Então, essa gordura visceral começa a produzir algumas substâncias que são inflamatórias. Produz até alguns hormônios, altera o nosso metabolismo, nosso hormônio. E é essa que é a perigosa para desenvolver as doenças. Gordura no fígado, diabetes, resistência insulínica. Então, o grande perigo é esse. É essa gordura que está ali, que começa a produzir uma série de substâncias e começa a alterar nosso organismo. A gordura visceral é uma das grandes causas de doenças do coração, Priscila? Exatamente. É essa cascata, né, que vai
alterando as nossas funções, vai levando essa inflamação, que pode dar vários tipos de doença, inclusive as doenças cardiovasculares. E aí, eu falei do açúcar e dos alimentos embutidos, né? Ontem até ouvi uma amiga me contando, né? Falando, nossa, Mônica, eu estou numa vontade de comer doce, ou seja, as pessoas estão comendo mais doce justamente pela ansiedade, falta do sono, preocupação, não é? E isso pode ser um perigo, são dois pontos assim, às vezes as pessoas estão ficando mais em casa, e quanto mais em casa, às vezes é um belisco, uma coisa, pede uma comida fora. Então, assim, é lógico que conta o peso como um total, mas esses alimentos que são muito calóricos, que são cheios de gorduras trans, gorduras hidrogenadas, alimentos muito processados, são os maiores riscos que a gente tem. Deixa eu trazer algumas perguntas para você. A nossa amiga Graça, lá de Araguari. Graça, um beijo para você. Mônica, a gordura do fígado pode aumentar a gordura não da barriga, mas no estômago? Tem gente que acha que tem aquele estômago alto, né? Na verdade, é um processo como um todo. A gordura ela não vai ficar ali só no fígado ou só no estômago. Então, acaba que ela vai entremeando, né? Igual aquela foto que você mostrou, né? Todo o nosso abdômen. Então, acaba que vai ter ali também na parte do estômago. E pode no pâncreas, no fígado, né? Acaba que vai estar entremeando ali tudo. Tem uma amiga nossa que está perguntando, a Sandra, olha só, crianças têm gordura visceral? Se sim, tem a medida? Porque o filho dela, ela percebeu que engordou nesse isolamento. Sim, inclusive assim, é crescente a nossa preocupação com a obesidade infantil. As crianças, elas estão adquirindo hábitos mais sedentários, né, de uma alimentação pior, e está sendo cada vez mais frequente essa obesidade infantil. O problema da criança é que não existe uma medida única, né? Porque são várias idades, vários tamanhos. Então, geralmente, nós colocamos em gráficos. Igual aqueles gráficos de altura, né? Então, a gente também coloca o gráfico para peso, para circunferência. Não tem só uma medida. Aqui tem a nossa amiga Daiane, lá do bairro Jardim Botânico. Daiane, um beijo para você também, viu? Quais alimentos o hipertenso pode consumir justamente para evitar essa questão da gordura visceral? Eu acho que ela é hipertensa. A hipertensão, eu acho que os princípios da dieta são independentes também, né? Tanto no hipertenso, no diabético, na gordura no fígado, que é evitar, né, esses alimentos que nós falamos, de açúcar, de carboidrato refinado, alimentos muito processados, frituras, dar preferência para os alimentos naturais, de verduras, de legumes, de frutas, que são fontes boas, né, de carboidratos, de gorduras, tudo. E a questão de quem tem hipertensão arterial tem que tomar muito cuidado com o sódio da alimentação. Inclusive o sal, né? Ele não só ajuda nessa questão do peso, mas de inchaço também, né? Então, até para controle da pressão, para não ficar tendo muito inchaço, evitar o sódio, que é o sal, o excesso de sal na alimentação. Sódio no refrigerante, né, Priscila? Também. Vamos evitar o tal do nos embutidos, nos né? embutidos ali, salsicha. Miojo, essas salsichas, esses alimentos que vêm prontos costumam né? ter muito excesso. Muito bem. Vou fazer uma pausa com a Priscila Segato, que é endocrinologista, falando aqui pra gente hoje sobre gordura visceral. Já tem perguntas aqui que eu vou trazer daqui a pouquinho para ela. Volto já com você, Priscila. E eu volto a conversar com a doutora Priscila Segato, né? Porque a gente está falando sobre essa gordura perigosa, aquela localizada assim, ó, bem na barriga, e é a gordura visceral, que é, né, bem nas nossas entranhas, assim, eu vou dizer isso, né? E sobre os perigos a gente está conversando com a Priscila Segato. Eu vou trazer aqui a história de um amigo nosso lá de Uberaba, o Eurípides. Ele falou que emagreceu de 2015 até agora. Ele pesava 147 quilos. Ele emagreceu, mas a barriga não acaba. A barriga não diminuiu mesmo com a perda de peso. E ele só gosta de açúcar. Como que ele pode fazer para essa barriga? Tem que ver também qual que é essa barriguinha que ele está reclamando, né? Às vezes, quando a pessoa é muito obesa e perde muito peso, fica aquela flacidez, que é uma flacidez de pele ali mesmo, uma coisa mais externa. E essa não tem dieta, às vezes, que resolve, né? Se for um excesso de pele, uma flacidez muito grande. Agora, se for aquela barriga mais durinha, tudo pode ser que ainda seja mesmo a gordura visceral. Porque, assim, acaba que não tem jeito a gente perder, não, vou perder só a gordura visceral, vou perder só a outra.
é um processo como um todo. Então tem que avaliar isso. Se às vezes não é uma flacidez da pele mesmo, que aí pode ser que ele precise até de algum procedimento, alguma questão estética. Agora, não, tá aquele, é um abdômen, uma gordura mais aquela gordura mais durinha mesmo, aí pode ser a gordura visceral. E com certeza só o emagrecimento às vezes não é suficiente, porque os nossos hábitos alimentares também influenciam muito. Olha só, a Lucimeire, né, lá a gente está vendo a barriguinha do homem, olha como é, essa assustadora. É a tipo, você vê que é um abdômen um pouco mais tenso, né? Uma gordurinha um pouquinho mais dura, né? A gente tem aqui até a Lucimeire de Araguari, ela falou assim, olha, Mônica, só com a reeducação alimentar eu consigo eliminar essa gordura visceral ou não? Obrigada, viu, Lucimeire, depois eu vou ler o seu comentário aqui, gostei muito, obrigada. A reeducação alimentar acho que é o ponto-chave. É lógico que é um processo, não é uma coisa isolada ou outra que vai levar essa perda, é uma perda de peso mesmo. Então é reeducação alimentar, é atividade física, algumas pessoas às vezes podem precisar de algum incentivo a mais, mas assim, o ponto-chave, o principal, com certeza, são os nossos hábitos alimentares. Nossos hábitos alimentares, né? E você falou, né, de um incentivo, às vezes é preciso entrar com algum tipo de medicamento, Priscila? A indicação de medicação entra para aquela mesma da perda de peso em geral, né? Então, pacientes obesos que têm um IMC acima de 30 podem precisar de algum tipo de medicação. E às vezes, quando tem um IMC acima de 28 e tem alguma doença associada, uma pressão alta, um diabetes, um colesterol alto, nós também podemos entrar com algum tipo de medicamento. Aqui, olha, a Cristina, Mônica, eu faço uso do sal rosa, ela substituiu pelo sal rosa, e ela usa sempre uma cinta, um macaquinho, e quer saber se ajuda a eliminar a gordura visceral. Bom, no caso do sal. O sal sozinho, né, não vai ter nenhum efeito de causar diminuição dessa gordura visceral. Então, acaba que entra nessa reeducação alimentar toda, né? Exatamente. Diminuição do sal, do açúcar, dos carboidratos refinados. Então, é um passo a mais a gente ter cuidado com esse excesso de sódio, de sal na nossa alimentação. O uso de cinta, os procedimentos estéticos, às vezes que muitas pessoas fazem, eles têm mais efeito na gordura localizada, naquela gordurinha de fora mesmo, né, nos excessos. Então, assim, a questão da gordura visceral é perda de peso mesmo. Nem a cirurgia plástica só vai mexer também na gordura subcutânea, ela não vai influenciar a gordura visceral. Então, para a gordura visceral, que é aquela que a gente mais preocupa, é perda de peso. Perda de peso, né? Mudança alimentar mesmo. Mudança alimentar. Tem uma amiga nossa, até falando, a Shirlene, lá do bairro Tibério. Alguns exercícios físicos podem acabar com essa barriguinha? Tem muito essa ideia, né? Se eu fizer um abdominal, pode acabar. Acaba que não. Vai te ajudar muito assim nesse processo do emagrecimento, da flacidez e tudo. Não tem um exercício específico. Na verdade, o que vai contar é os exercícios aeróbicos são bons para a gente aumentar nosso gasto calórico, para ajudar na perda de peso. E os exercícios de força, abdominal, a musculação, vão nos ajudar mais nessa questão de definição muscular, de tônus, de flacidez. Então, é importante praticar atividade física, mas, de novo, como um processo, né? Então, tem que entrar naquele conjunto de ações que nós precisamos fazer. A nossa amiga está com 54 anos, a Maria Cristina, lá de Tuiutaba, e ela falou, Mônica, estou preocupada porque ela pegou a fita métrica dela, mediu, do jeitinho que você pediu, deu 81. Tá no limite. Tá no limite, né? Então, assim, às vezes é uma pessoa que tem até um peso normal, né? Não tem um excesso de peso, mas pode ter essa cinturinha um pouquinho aumentada. Então, assim, ela tá ali no limite. O ideal realmente é tentar identificar, será que eu tô excedendo no doce? Será que tá faltando uma atividade física? O que tá acontecendo? E tem que ligar um sinalzinho de alerta, né? Aí, muita gente tem tomado água com limão, né? Eu acho que você tem ouvido bastante sobre isso.
Isso pode ajudar também, essa nossa amiga pergunta, no controle dessa gordura visceral, a evitar, a combater a gordura visceral? Não vai ter uma ação direta, não. Falar, não, é água com limão diminui a gordura visceral. Não vai ter essa ligação. Aí tem a Fátima do Santo Inácio. Mônica, eu deixei de comer arroz e já perdi um pouco de peso. Só a barriguinha que não. Essas estratégias também podem ser perigosas? Eu acho que o ideal é a pessoa ter alguma orientação, né? De uma nutricionista, de um endocrinologista, de um médico. Às vezes só tirar o arroz, tem gente que tira o arroz, mas acaba excedendo em outras coisas. Então, são estratégias, né, que nós podemos adotar. É muito bom já tirar um pouco esse excesso, principalmente do carboidrato refinado, né? Mas ela também não pode tirar todo o carboidrato. Então, tem que aprender a escolher, a fazer boas escolhas. Então, são estratégias importantes, mas é bom tentar não fazer por conta própria. É melhor ter uma orientação. Verdade. A Elaine quer saber se a barriguinha que que as mulheres ficam após a gravidez é considerada gordura visceral. Ainda não consegui voltar ao abdômen, minha filha está com 1 ano. Pode ter a ver também ou é pela distensão do abdômen por causa da gravidez? Geralmente é mais essa flacidez mesmo que a gente falou. Principal, assim, é lógico que às vezes algumas pessoas durante a gestação ganham peso em excesso. E aí esse peso vai ter um pouquinho da gordura visceral também. Mas para aquelas pessoas que tiveram um pequeno ganho de peso, depois da gestação conseguiram perder, aquela flacidez que fica é mais subcutânea, mais de pele mesmo. Então tem que ver qual que foi o caso, né? Exatamente. Olha só, tem uma amiga nossa, aliás, tem algumas perguntas aqui sobre tireoide, não é o caso hoje, né? Mas já vou guardar para um próximo tema, tá bom? Na verdade, ela tem tireoide, não está conseguindo perder peso, e aí pode ter a ver também porque ela tem gordura visceral e isso atrapalha ou não tem nada a ver? A obesidade geralmente não causa a doença na tireoide, são outras causas. A tireoide, quando ela está descompensada, quando não está bem controlada, pode realmente atrapalhar nessa questão de perda de peso, de metabolismo. Pode ser até por isso, talvez, que ela está com dificuldade em perder peso. Mas fazendo o tratamento, acompanhando, estando com os exames não vai ser o que vai te atrapalhar, não. A gente falou da água com limão, né? E tem um amigo nosso aqui, chá amargo, acredito que ele tenha falado da carqueja. Isso pode também ajudar a combater são alimentos assim, nenhum alimento específico, na verdade nem a medicação, né? Não tem uma medicação específica que vai agir só na gordura visceral. Então, assim, são coisas boas para nós colocarmos na alimentação, mas você só vai ter resultado se tiver outras coisas juntos. Né? Ou seja, para a gente evitar a gordura visceral, passa diretamente pela nossa alimentação, que nem sempre tem a ver com gastar demais. Não, pelo contrário, né? Hoje em dia, talvez se você cortar o refrigerante, cortar a bolacha, cortar a pizza, o sanduíche, talvez você até consiga economizar um pouco, né? Então, é aquela questão, acho que a gente tenta muito, né? Água com limão, os chás, tudo, mas tem que pensar na alimentação como um todo. Não adianta, né, tomar uma água com limão de jejum e depois, por exemplo, você exagerar no restante do dia. Exatamente. Só para a gente fechar, a Francilene de Frutal mandou uma pergunta aqui. Está com 77 quilos, a barriga está incomodando demais. O que pode fazer? Rever os hábitos alimentares? Acho que assim, procure uma ajuda, né? Procure uma orientação. Então, assim, porque é um processo e não é um processo fácil. Né? Acho que todo mundo já deve ter tentado perder peso alguma vez e sabe que não é fácil. Então, assim, às vezes não adianta só tentar tirar um alimento ou fazer, às vezes, atividade física, mas não melhorar a alimentação. Então, assim, tente procurar uma orientação para fazer um programa, para fazer um planejamento. Esse momento que a gente está, né, talvez até um momento para isso, né? Nós estamos mais em casa, talvez com um tempinho a mais. Talvez é hora da gente parar um pouquinho, pensar, planejar. Então, acho que assim, procure uma ajuda, procure uma orientação, porque sozinho é muito difícil. Essa é a doutora Priscila Segato, endocrinologista, com a gente aqui hoje, falando sobre a gordura visceral. Te agradeço bastante, viu, Priscila? Obrigada. Boa semana para você e a você também que participou com a gente. Já vi que tem coisa sobre tireoide, já o Manhã Total traz para você também.